Primeiro, que quando você for começar uma operação de gestão de carteira, você tem que ter muito claro na sua cabeça o seu produto, o que você está vendendo e o seu processo de venda, ele tem que estar muito atrelado com a gestão de carteira. Eu sei que isso é óbvio, eu estou convergindo pouco, mas eu já vou divergir. Porque o que acontece? Tem gente que fala, vou começar uma operação de gestão de carteira. Só que não é um pilar separado, aquisição e retenção. São 2 pilares que se complementam, mas depende principalmente do seu segmento. E eu vou contar um exemplo na prática aqui. Quando eu comecei a trabalhar com pós-venda e gestão de carteira, eu atendi uma empresa do Rio de Janeiro que eles vendiam produtos, insumos dentários, insumos odontológicos. Então, vende ali para dentista seringa, agulha, aquele espelhinho descartável e blá, blá, blá. E aí, no final do ano, eu perguntei para ela, como foram as vendas esse ano? Conseguiram novos clientes? Me conta, né? Fim de ano, vamos bater aquele papo. E ela falou, Val, a gente não conseguiu nenhum cliente novo esse ano. E eu fiquei desesperada. Como assim? Nossa, a economia tá complicado mesmo, né? Eu conversei com outro cliente que também o navio afundou, não trouxe o polímero, ferrou fim de ano. Ela, não, Val, a gente não conseguiu... Acho que a gente conseguiu um cliente novo esse ano, mas as vendas foram ótimas. Esse ano foi um sucesso. Eu falei, quê? Tô feliz, né? Oi? Me explica essa história. E foi aí que eu entendi a diferença de aquisição e retenção. Dependendo do segmento, a aquisição vai ser zero importante. Eles estavam super bem no time de vendas deles, porque eles vendem só para base. Eles vendem só para a carteira de clientes que eles já têm estabelecido ali. E para eles isso faz muito sentido, porque o dentista toda semana tem que comprar seringa de novo, tem que comprar agulha de novo, tem que comprar todos aqueles insumos de novo. Então, para eles, não faz o menor sentido investir em clientes novos. Todo o investimento deles vai para base, vai para a carteira de clientes que eles já têm. Mas se você vende equipamentos agrícolas, por exemplo, é uma venda que demora muito para acontecer, de um valor muito alto, e você não vai ter um pós-venda depois, porque no mês seguinte esse cara não vai comprar uma máquina de novo. Então, primeiro você tem que olhar para o produto que você vende. Faz sentido você... Para onde que vai gerar mais valor? Se você vende móveis planejados, vai ser uma venda que vai acontecer uma vez. A sua gestão de carteira, nesse caso, vai estar atrelado com pesquisa de satisfação, mandar materiais de como conservar melhor os seus móveis, como fazer uma limpeza eficiente sem danificar o material, como fazer X, como fazer Y, e garantir que esse seu cliente, ele fale bem de você e gere indicações. Mas você não vai ter uma receita muito grande vindo desse pós-venda, porque é uma venda pontual. Então, talvez não faça... Óbvio que é importante, faz sentido você investir em gestão de carteira, mas a sua maior renda vai vir de clientes novos, porque você trabalha com uma venda pontual. Talvez seja melhor você se relacionar com o arquiteto que trouxe esse cliente. Exatamente. Do que tentar vender de novo para esse cliente, porque acabou de mudar pro apartamento, tá com os móveis novos. E no máximo ele vai, trazer uma indicação se ele tiver, né? Exatamente. Mas o arquiteto ele tem a capacidade de gerar muitos negócios, vários projetos, né, todo mês, de repente. O exemplo que você deu é um exemplo muito feliz, porque a gente tem vários alunos do programa de aceleração desse segmento de móveis planejados, enfim, legal, de decoração e tudo mais, e cara, é justamente isso, a gestão de carteira deles é em cima do profissional que aponta, né, que faz um apontamento. Legal. E então é isso. Tem empresas que não vai fazer tanto sentido investir, nesse caso, né, dos móveis planejados, faz sentido ali ter esse relacionamento com esse arquiteto. Mas existem outros exemplos que você vai falar diretamente com a pessoa final, né? Uhum. Você vende uma máquina agrícola, você vai falar ali muito provavelmente com o fazendeiro. Uhum. E vai ser difícil você ter uma gestão de carteira que não seja voltada só para manutenção do relacionamento com ele, por exemplo. Mas se a sua venda faz muito sentido você olhar para a base, porque você tem uma venda recorrente, igual nesse caso de venda de produtos odontológicos ou um SaaS, por exemplo, você tem que olhar para a gestão de carteira. Só que você tem que entender do seu produto, né? Porque vai ter casos que não vai fazer tanto sentido você investir absurdamente na gestão de carteira, porque é uma venda pontual. Então, você vai ter que investir mais na prospecção em clientes novos. Agora, para outros casos, principalmente para, por exemplo, empresas que têm um faturamento de 100 milhões a 500 milhões, mais de 50% da receita deles vem de vendas da base.
Então, aí precisa investir absurdamente na gestão de carteira. E também por ser uma venda recorrente. Então, você tem que primeiro entender do seu produto e ver onde faz mais sentido investir. Mas lembrar que aquisição de clientes e retenção não são 2 pilares. Eles se encaixam e esse link depende do produto e do segmento que você está inserido. E eu também acho que quando você vai fazer essa conta entre prospecção de novos clientes e retenção dos clientes, né? É importante você ver quantos por cento da tua meta de vendas você bate com a tua carteira. Uhum. Para mim, né? Esse balancear é o seguinte, com a minha carteira eu bato, por exemplo, 80% da minha meta, né? Você vai ter técnicas para fazer gestão melhor da carteira, para você aumentar esse volume de vendas, mas nesse exemplo você vai precisar também prospectar novos clientes para você complementar, né? Agora, que nem o Dani comentou no começo do episódio, eu entrei agora na empresa, cara, não tenho carteira. Então você tem que ficar 95% do seu tempo na prospecção e 5% aprendendo as dinâmicas da empresa. Você não tem carteira. Ou você vai herdar uma carteira. Você vai prospectar o cliente que já está dentro da empresa. Você vai se apresentar, você vai gerar conexão, você vai ver se precisa de alguma coisa. Então é muito de olhar para indicadores, né, Dani? E um dos indicadores que eu gosto de observar em gestão de carteira, Lê, é se a minha base tem como crescer. Né? Então, o que acontece? Às vezes, você tem ali 20 clientes, né? E são 20 clientes que conseguem, são 20 clientes que conseguiriam te comprar, por exemplo, 100 unidades de determinado produto que você vende. No caso de distribuição ali, por exemplo, né? Tem clientes que conseguiriam comprar outros produtos que você vende? Mix. Você consegue aumentar através de mix, né? Legal, se sim, existe possibilidade dentro da minha carteira de eu aumentar o meu faturamento. Uhum. Não, os meus clientes da minha carteira já estão comprando o meu mix completo. Dá para aumentar a quantidade. Tá. Né? Então, se eu ajudar eles a vender mais, eu consigo vender mais para eles? No caso de distribuição ali, por exemplo. Ou, se a gente aumentar a frequência de compra deles, a gente também consegue vender mais, né? Então, eu preciso fazer essas análises, né? Tem algum concorrente meu pegando uma fatia do que eu vendo, né? Então, quando eu fazia gestão de carteira de auto center, vendendo os pneus, beleza, o cara tá me comprando aro 13, 14 e 15, né? Ele vende aro 17, 18, 19... Ou ele é um cara que trabalha só com a linha de passeio e não vende os esportivos. Eu tenho que fazer essa conta. Tá. 17, 18 e 19 ele está comprando de outra marca. Então, se eu fizer um trabalhinho direitinho ali, talvez ele comece a me comprar, inclusive, o que me traz maior faturamento. Tá. Né? Outra coisa ele compra de mim só o que ele não acha no outro fornecedor. Então eu também tenho um espaço muito grande para crescer dentro desse cliente e talvez se eu conversar com ele, criar um relacionamento, entender o que é valor para ele, eu consigo ir desenvolvendo o meu relacionamento ali dentro, e ir melhorando a minha presença. Talvez eu consiga fazer isso com mais velocidade do que abrir um cliente novo. Então, é muito você entender, a minha carteira está saturada. Eu não consigo vender mais, nem em quantidade, nem em mix, para os clientes que eu já tenho. Eu preciso prospectar. Outra coisa a minha carteira já tá enorme, né? Eu não tenho tempo de prospectar e tá tudo esburacada, né? Muito cliente comprando pouquinho, muito cliente que, eu só vendo pro cara quando o cara me chama, eu não tô conseguindo fazer a gestão. Se eu parar de prospectar e dar atenção para minha carteira, eu consigo mais resultado do que prospectando. Então, fazer esse tipo de análise é extremamente importante, para você saber aonde você coloca mais energia. Se você já fez um trabalho de gestão de carteira super positivo, já está bem em mix, bem em quantidade, na grande maioria dos seus clientes, precisa cuidar desses clientes para você não perder. Aí faz sentido você buscar em prospecção, né, para você
trazer esses clientes e transformar esses clientes em clientes A, né? Se você está cheio de cliente esburacado ali, faz gestão desses clientes, cuida bem desses clientes, antes de ficar prospectando mais. Senão você vai ter uma bola de neve de cliente insatisfeito ali, né? Puta esforço para prospectar e um monte de cliente saindo da sua carteira. E, gente, isso que o Dani tá trazendo é ouro, tá? Porque às vezes a gente tá tão focado em prospectar novos clientes que a gente esquece de olhar para a carteira e usar técnicas para fazer essa gestão, né? Cobrir esses buracos que ele comentou. Cobrir o buraco já aumenta o faturamento. Porra, é dinheiro da mesa, tá ali. Cara, vamos lá, né? Puta, velho jargão de vendas. Eu vou ter que usar, gente. Me desculpa, mas é uma coisa muito anos 80. Mas, vamos lá. É muito mais fácil você vender para quem já é seu cliente, para quem confia em você, do que você conquistar um novo cliente. Né? Então, pô, eu tenho que ser muito... Eu não vou usar essa palavra, mas eu tenho que ser muito... Que palavra eu poderia usar? Eu tenho que ser muito negligente, tá? Ignorar essa carteira e ficar só olhando para prospecção. E a gente sabe que prospectar não é fácil, né? E o equilíbrio, balancear entre aquisição de novos clientes e retenção, ele passa justamente por essa dinâmica do o quanto falta para eu bater a minha meta. Uhum. Né? E eu acho que vale a pena entrar no assunto também de quando é o momento de eu ter o meu time de vendas fazendo prospecção e fazendo gestão de carteira, e quando é o momento de eu ter um time que olha só para prospecção e tem o outro time que olha só para gestão de carteira. Porque às vezes são papéis muito diferentes. Total. A gente teve que fazer isso na Plumes. A prospecção, a venda para um cliente novo é totalmente diferente de uma venda para base. Demorou muito para a gente perceber isso. Mas a gente acabou vendo que com o tempo faz muito sentido, porque a forma que você aborda um cara novo e a forma que você vai abordar um cara que já tá na sua carteira há 2 anos, você já sabe o nome dos filhos dele, já sabe o que ele faz no fim de semana, para você vender para esse cara, você também vai ter que ter uma abordagem diferente. Então, vale a pena fazer essa análise também, quando é o momento de separar os times. E se você precisa ter a prospecção e você precisa fazer a gestão de carteira também, e os dois trazem bons resultados, talvez seja o momento de você fazer essa separação. Mas existe alguma nota de corte, assim, que na sua experiência você poderia trazer, assim, tipo, olha, chegou em tal faturamento, chegou em tal volume, chegou em tais desafios, é legal você separar? Aí é uma questão de visão mesmo, assim. Uhum. Não tenho nenhuma nota de corte, tá? Mas eu diria que é quando você sabe que os dois caminhos, eles trazem bons resultados. Porque, complementando o que eu tinha falado, tem segmentos que não vale a pena fazer uma gestão de carteira, ter algo muito bem elaborado. Mas para outras áreas, dependendo do tipo de produto, você vai ter que investir nos dois. Tá. Talvez seja nesse tipo de negócio que você precise ter essa separação. E até, por exemplo, se esse time de gestão de carteira não tem tanta demanda, ser um time que também olha para a experiência do cliente para resolver os gaps que podem ter ali na operação e também para buscar melhorias e feedbacks sobre os produtos que você está vendendo. Então, pode ser um time que olha para a jornada de pós-venda como um todo, que olha para a jornada do cliente depois da venda. Então, você resolve essa parte de gestão de carteira, tem ali umas vendas na base e você ainda consegue encontrar uns gaps na operação para trazer feedbacks para o produto e para a operação, por exemplo. Mas isso não é muito comum, né? Eu entendo no conceito SaaS, eu acho isso super importante, né? Até mesmo a gente, né? Mas dentro está presente dentro de várias empresas, né? A gente atendeu um cliente grande de distribuição de componente elétrico. Tá. Né? Tem um time grande de inside ali, que é ligação, mas eles tinham alguns vendedores específicos que cuidavam de clientes específicos. Tá. Né? Então, poxa, tinha um vendedor, ele precisava morar numa cidade super específica lá, não lembro o nome da cidade, mas que tem uma Vale, por exemplo. Né? Tem uma planta da Vale, e esse cara ele vai ficar lá dentro. Né? Porque esse cliente ele é tão grande e tem tanta oportunidade dentro da operação que justifica, né? Que ele fica lá, ele fica conversando com todos os departamentos, ele fica, né,
observando, e ele tira pedido quase todos os dias de coisas que vão estar sendo utilizadas dentro daquele cliente. Você não pode deixar um cliente desse tamanho na mão de alguém que está no Inside Sales para fazer a gestão desse cara pelo telefone. Né? Por quê? Pelo telefone ele não consegue estar tão presente, né? E o volume de trabalho dentro desse cliente é tão grande que ocupa o dia inteiro de um vendedor. Então é melhor que esse cara seja externo e fique lá dentro daquela empresa do que eu deixar esse vendedor com essa conta tratando esse cliente como se fosse um cliente qualquer. Então, poxa, vira um key account, né? O que a gente estava conversando no início, né? Antes você tinha uma carteira gigantesca de clientes, poxa, tem 400 clientes. Vamos falar de distribuidor, Lê? Né? Poxa, estou distribuindo, sei lá, cerveja, pneu, qualquer coisa. Né? Pô, tem um monte de restaurante, tem um monte de loja, e eu vou fazer a gestão desses clientes por telefone ou por visita, e eu faço determinada rota ali, né? E eu consigo dar conta dessa carteira de clientes. Mas quando eu estou falando de um cliente muito grande, de repente é um cliente que eu preciso estar todos os dias, ou tipo 3 vezes por semana dentro desse cliente. Aí esse cara vira um key account, ele tem 3 ou 4, 5, 10 clientes, que ele vai ter que fazer um relacionamento super próximo, né? Fazer um nível de entendimento do negócio, de relacionamento, de conversar com as pessoas lá dentro, muito maior, primeiro, para você não perder esse cliente, e para você ter oportunidades de vender mais para esse cliente cada vez mais, né? Então é certo dizer que depende muito do processo de vendas. Depende do processo, tamanho do cliente, complexidade do produto, né? São vários indicadores. Mas se você tem um cliente que é muito importante, você deixar ele na mão de um vendedor que tem muitas outras atribuições, né? Se ele é um cliente que quase sozinho já bate a meta de um vendedor, deixa esse vendedor, de repente, cuidar só desse cliente. Porque talvez... Né? Se, poxa, o cliente já quase bate a meta de um vendedor sozinho. Por que não deixar esse cara sozinho nesse cliente, dobrar o faturamento desse cliente de repente? Porque se um vendedor estava cuidando de 50, 60 clientes e trouxe um faturamento desse tamanho, se dedicando completamente a esse cliente, tem possibilidade de você aumentar esse faturamento de repente? Né? Vai muito da análise que a gente estava conversando antes, né? Tem espaço para crescer dentro desse cliente, sim ou não? E aí você impacta a retenção, porque o cliente crescendo, ele estando engajado com você, ele está retido, né? E aí você aumenta a carteira, você aumenta o faturamento, você bate meta com mais facilidade. Cara, é basicamente um ganha-ganha geral e lucrativo. Não só para você, vendedor, mas também para o cliente, né? Porque é muito mais fácil eu fechar negócio com o Daniel, que eu já conheço, eu sei que ele vai entregar, eu sei que se tiver algum problema ele consegue me ajudar a resolver, do que eu desenvolver um relacionamento do zero com a Val e tal. Enfim, né? Por isso que a prospecção, ela tá né, na outra ponta em nível de dificuldade. Se eu tenho uma boa relação com o Daniel, com o meu fornecedor, e a Val tenta me prospectar, eu vou criar uma resistência. Por quê? Porque não existe um impasse. Eu não quero trocar de fornecedor. Eu estou feliz da forma como eu estou. Né? Então, é uma estratégia de vendas, mas a gente não pode ignorar que também é uma estratégia de negócios, né? E vale lembrar que se você vai fazer essa separação, você precisa olhar para o perfil das pessoas que vão fazer isso, né, Val? Boa. Porque o perfil da pessoa que é hunter, prospecção, ligação para um monte de gente todos os dias, é completamente diferente do perfil de uma pessoa que vai ficar dentro de um cliente só e precisa se relacionar com aquele cliente durante, cara, um tempão. Né? São duas pessoas completamente diferentes. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui? Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de supervendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia e, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas,
eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e Daniel Mestre usamos aqui na operação dos Super Vendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses 3 links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!